Gênesis capítulo 41. Interessante que se inicia dizendo que 2 anos se passaram. 2 anos se passaram do quê? Nós temos que observar então o capítulo 40, o último versículo que diz que o copeiro esqueceu-se completamente dele. O copeiro lembra que estava na prisão, que José interpretou o sonho dele, que ele ia ser restituído a seu cargo e que ele lembrasse de José junto a Faraó e intercedesse pela soltura dele. Mas o que aconteceu? 2 anos se passaram. No primeiro mês, segundo mês, talvez José estava cheio de esperança, mas depois de 2 anos, com certeza a esperança que poderia vir do copeiro já havia o quê? Desfalecido. Então o Senhor é aquele que traz a vida aonde muitas vezes a gente não tem esperança. Mas vamos aqui continuar. E aí ocorreu que o rei do Egito, que era o faraó, um dos homens mais importantes da terra naquela época, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu 7 vacas gordas, vistosas, que estavam a pastar. E veio 7 vacas feias, mal alimentadas, magras, e engoliram as vacas gordas e bonitas. E assim Faraó acordou muito assustado. E depois ele voltou a dormir. E no segundo sonho, ele teve um sonho também com 7 espigas. Lembra, número 7, que mostra uma completude, algo completo. E ele viu 7 espigas que subiam numa mesma haste. Eram grandes, bonitas de se ver, cheias de grãos. E também ele viu 7 espigas mirradas, que eram queimadas pelo sol, judiadas pelo vento. E aconteceu que essas espigas mirradas, elas devoraram as espigas graúdas e cheias. E assim Faraó acordou do seu sonho e ficou com seu espírito conturbado, mandou chamar todos os magos, os sábios do Egito, e ninguém soube dar uma interpretação convincente ao faraó. Principalmente naquela época era muito valorizado a parte de sonhos, a querer saber o futuro. E assim o copeiro lembrou-se de José, e ele foi conversar com o faraó e disse para Faraó que precisava confessar as falhas dele. E ele disse assim que quando o faraó havia ficado com raiva dele e do padeiro e os mandou prender, naquelas noites que eles estavam lá, eles tiveram um sonho. E havia um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda, que conseguiu interpretar os sonhos completamente para eles e tudo ocorreu como ele o interpretou. Interessante que aqui ele fala que havia um jovem hebreu. Lembra? Quem foi chamado a primeira vez de hebreu foi Abraão, lá em Gênesis 14, porque hebreu significa o quê? Um povo do outro lado do rio, porque Abraão, ele saiu lá de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, do outro lado do rio. E também hebreu, ele é relativo ao povo semita. Semita vem de Sem. Quem foi Sem? Filho de Noé. Que o quê? Os semitas, eles declaram somente um Deus. É uma religião monoteísta que adora somente um Deus. Então aqui José está agora perante o rei, mas antes o que ele tem que fazer? Se barbear, tomar banho, trocar de roupa. Lembrando também que quem usava barba longa era o povo hebreu. E aqui ele se barbeou para estar perante o rei, o faraó. E aí Faraó disse a ele que teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar. E ele fala: "E eu ouvi dizer que você pode interpretar." Aí José respondeu: "Quem sou eu para interpretar seu sonho, Faraó? É Deus quem dará a Faraó uma resposta favorável." Olha José falando ao homem mais poderoso da terra. E José tinha acabado de sair de uma prisão. Ele poderia falar assim: deixa eu ter dedos para falar, porque, né, dá que me voltam para a prisão novamente. Mas aqui José professa Deus, fala: quem sou eu? É Deus quem dará. E ele revelando que ele é monoteísta e crê somente em um Deus.
Então, aqui é um grande testemunho que José está dando. Aí, Faraó conta os sonhos para José, e José diz a Faraó que este não são dois sonhos, que o Senhor só teve um sonho, porque ele só tem um sonho, os dois sonhos têm o mesmo sentido. E Deus anunciou por meio de dois sonhos, porque ele vai realizar proximamente tudo isso. E ele explicou que as 7 vacas belas, gordas, significavam 7 anos de fartura, de muita abundância. E as 7 vacas magras simbolizam 7 anos de muita fome, muita fome. E que os 7 anos de fartura chegarão e vão abençoar toda a terra do Egito. Então, esses 7 anos abençoará toda a terra do Egito. Porém, vão vir 7 anos de fome e toda aquela abastança dos 7 anos ela será esquecida, ela será arruinada. A fome vai abater todos os bons anos. Vocês já perceberam que muitas vezes, na época da abundância, se vive o presente, muitas vezes não se preocupa com o futuro, na época da abundância. E depois, quando vem a época da escassez, se esquece totalmente que houve uma abundância, né? Então, aqui ele continua falando do sonho para Faraó e ele diz uma coisa muito importante. Após ele falar do sonho, ele fala assim: Faraó 2 vezes, o sonho veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. Agora, olha como José conclui, já dando conselho. Então, ele passou de interpretar o sonho e já dá conselho. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente, sábio e que estabeleça sobre ele toda a terra do Egito. Olha só, que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem e acumular todo o estoque de trigo para que se sejam armazenados nas cidades celeiras. E assim José deu um conselho a Faraó. E ainda falou assim: olha, esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Olha que palavra! Só vinda de Deus. Olha, José tinha sido o quê? Mordomo da casa de Potifar. Ele tinha experiência de administrar. Depois, na cadeia, no cárcere, ele tinha experiência de administrar pessoas que estavam ali por infração. Não era administrar pessoas de bom coração. Então, José ele soube conviver, ele soube administrar todas essas coisas. E ele pôde falar o quê? Deus pôde usar José, o vaso José, porque nós somos um vaso a qual Deus nos usa. Só que ele vai o quê? Preparando esse vaso. E Deus aqui preparando José para esse momento. E o que Faraó responde? No versículo 38, Faraó diz: encontraremos um homem como este? E quem esteja o Espírito de Deus? Olha só, encontraremos um homem como este? Não falou assim, encontraremos um homem como esse capaz, inteligente, sábio, audacioso. Não, em quem esteja o Espírito de Deus. É Deus quem nos capacita. Então Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, olha, visto que Deus, ele está testemunhando de Deus, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu nessa terra. E você vai ser o administrador do palácio, do povo, você vai ser o segundo após mim. Eu vou te estabelecer sobre toda a terra do Egito. E o que o rei fez? Ele tirou o anel do dedo, que é o anel de selo, aonde é a assinatura do rei, e colocou no dedo de José. José, olha a autoridade que José estava tendo. Mandou vestir José com linho finíssimo
Na Bíblia, linho finíssimo é os atos de justiça dos santos, como diz em Apocalipse. E aqui era quem vestia a corte real, vestia-se com linho finíssimo. E colocou uma corrente de ouro fino, uma corrente aliança, em volta do pescoço. E convidou José a subir na sua carruagem real, a sua segunda carruagem real, mostrando que José, só quem estava acima de José seria Faraó. E os arautos do império iam bradando na frente e dizendo: inclinai-vos, inclinai-vos. Assim José foi o que? Exibido ali em todo o Egito. E olha que interessante, fala: inclinai-vos. E José, lembra que nós estamos falando que é a figura mais perfeita de Cristo? A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui, José, os arautos do rei iam na frente dizendo: inclinai-vos, inclinai-vos. Quer dizer, dê o que hoje José tem autoridade e vocês devem se submeter a ele. Então, como nós vemos que hoje Cristo está sentado à destra de Deus e hoje Cristo intercede por nós, por Deus. É como se Cristo tivesse esse anel intercedendo e selando nós para Deus. Quando Deus nos olha, Ele nos olha com o selo de Cristo, que é o sangue de Cristo, e isso nos faz favorável na presença de Deus. Então, aqui continua com toda essa figura de Cristo aqui mostrando por meio de José. E Faraó muda o nome de José para Zafenate Paneia e lhe deu por mulher uma mulher Azanete, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do Sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. Nós vamos ver aqui que José teve o nome mudado. O que significa aqui? Significa que o faraó é como se colocou ele com uma cidadania, agora ele tem cidadania egípcia. O problema não é estar no Egito, o problema é a gente se apegar às coisas do Egito. E nós vamos ver que depois José tem 2 filhos, mas ele não dá nome egípcio aos seus filhos, ele dá nome hebreu. Mas vamos prosseguir. Quantos anos José tinha quando isso aconteceu? 30 anos de idade. Então, lembra, José, ele saiu da casa dos seus pais com 17 anos, que os irmãos o venderam. Então, se passaram quantos anos? Passaram-se 13 anos que José estava já no Egito e nessa situação que ficou na casa de Potifar, depois ficou na prisão. Então, se passaram o quê? 13 anos. E aí, 7 anos, houve 7 anos de abundância, muita abundância, e começou depois o quê? Os 7 anos de escassez. E nesses 7 anos, antes de começarem os 7 anos de fome, a Zanete, filha de Potifar, que era esposa agora de José, teve 2 filhos. O primeiro filho foi Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer dos meus dias difíceis e de toda a família do meu pai. Quer dizer, ele já conseguia ter um coração mais em paz, porque ele já tinha esquecido de todas as amarguras que ele tinha passado. Aí depois Deus permitiu que ele tivesse o segundo filho. Deus me fez próspero, que significa Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. E se a gente lembrar do nome José, o nome José significa aquele que acrescenta, próspero. José é um ramo frutífero. E aqui Efraim, ele está colocando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Que coisa maravilhosa, né? Deus, quando Cristo esteve aqui nessa terra, ele foi humilhado, o crucificaram. E hoje ele é próspero aqui, porque ele habita dentro de nós. E nós hoje podemos ser esse ramo frutífero, falando de Cristo para as outras pessoas. Então, veja como tudo tem o plano de Deus, né? Então, o que houve? Veio depois os 7 anos de fome, e o Egito passando por grande fome, e aí as pessoas do Egito vinham comprar mantimento, mas a fome se estendeu.
e foi para todas as regiões, passando do Egito, indo para todo o mundo inteiro, abateu uma severa falta de alimento. Puxa, nós vemos aqui a soberania de Deus em tudo que ele faz, em tudo que ele faz. Então, nos momentos nossos de tribulação, não vamos nos apegar aos momentos de tribulação, mas vamos nos apegar a Deus, que Deus, ele tem um propósito em cada situação na nossa vida.